Afinal, a prefeitura pode ou não pode me cobrar o IPTU de mais de 5 anos atrás? Eu recebo essa pergunta de várias formas, inclusive recebi hoje de uma grande amiga, ela já veio me perguntando assim, Gel, IPTU 2015, hoje 2024, faz sentido a prefeitura estar me cobrando isso? Ela não pode me cobrar isso não, né? Ela já veio me abordando, entendendo na cabeça dela que ela não poderia ser cobrada por um IPTU tão antigo. De alguma forma, isso faz sentido, a gente tem isso na nossa cabeça esses últimos 5 anos, por isso que eu já iniciei falando desse período, até por conta das relações de consumo mesmo, né? Várias dívidas, elas não podem ser cobradas quando você ultrapassa 5 anos, isso em regra, tá? Eu gosto sempre de chamar a atenção que é em regra, porque tem um monte de variável, um monte de possibilidade, mas em regra, de fato, uma dívida ela não pode ser cobrada depois de que ela faz 5 anos. E aí, isso é extensível aos tributos, isso não é extensível aos tributos, como o IPTU se encaixa nisso aí? Eu vou tentar te ajudar a decifrar essa pergunta, mas de antemão já te antecipo que isso não tem resposta absoluta, tá? Então, muito provavelmente, se você recebeu aí uma dívida de IPTU na sua casa, uma execução fiscal, ou foi até a prefeitura, simplesmente porque você ia vender um imóvel, ou se você ia comprar um imóvel, tem um monte de nuance aí, mas eu vou tentar te ajudar a ter pelo menos uma noção mínima e entender que essa resposta não é tão fácil assim, para tentar te ajudar a nortear aí a sua decisão sobre pagar ou não pagar o IPTU, a depender da condição que você esteja hoje. O Código Tributário Nacional traz lá em seu texto que o prazo de prescrição para a cobrança de tributos como o IPTU, ele é de 5 anos. E o que é esse prazo de prescrição? É justamente o lapso temporal, o período que a Fazenda Municipal tem para cobrar o tributo que você deve. Então vamos trazer logo para a nossa situação hipotética para facilitar a sua vida e você entender o que eu estou querendo dizer. Em 2019, você comprou um imóvel, né, e passou então a ser contribuinte do IPTU, porque o IPTU justamente é um tributo devido sobre a propriedade de imóvel. Então você comprou ali a sua casa e a partir de então passou a ser contribuinte do IPTU. Ok, nesse momento, lá em 2019, nasce a obrigação de pagar esse tributo. Mas vamos supor que você não paga. Quanto tempo a prefeitura tem, né, o município tem, para ir buscar esse valor de você, te cobrar esse valor, bater na sua porta e falar assim, olha, você tem um imóvel em 2019, você comprou um imóvel em 2019, pague então o IPTU que é devido desse ano, porque é sua obrigação, já que você incorreu no fato gerador do tributo. Então, quanto tempo o fisco tem para fazer isso? 5 anos, tá? Então, realmente se confirma o que a gente falou lá no início do vídeo, de que as dívidas precisam ser cobradas em 5 anos. Só que essa informação já pode te trazer uma contagem, uma forma de contagem incorreta já no primeiro momento, e aí você vai interpretar errado. Então, para ficar bem claro, vamos pegar o nosso mesmo exemplo de 2019. Se você passou a ser proprietário em 2019 nasceu a obrigação de você pagar o tributo. Até quando a prefeitura pode te cobrar? Já falei que são 5 anos, né? Mas vamos contar? Aí você poderia fazer a contagem. Então ele tem o ano de 2019 para te cobrar, o ano de 2020, 21, 22 e 23. E numa primeira interpretação, você entender que ele teria de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2023 para te cobrar, o que não procede. Por quê? Porque esse prazo ele só começa a contar a partir do dia 1º do ano subsequente. Então, no ano de 2019, você passou a ser proprietário de um imóvel, ok. Você deve pagar o IPTU de 2019, ok. O fisco tem 5 anos para te cobrar, ok. Só que esses 5 anos só começam a contar a partir de 1º de janeiro de 2020, não de 2019. Então, até quando a Fazenda tem para te cobrar? 2019, que é o próprio ano, e a partir de 1º de janeiro de 2020 começa a contar mais 5 anos. Então, tem 2020, 21, 22, 23 e 24. Então, na verdade, ele tem até 31 de dezembro de 2024 para te cobrar o IPTU de 2019. Por isso que fazer a conta de 5 anos de uma forma mais simples pode te trazer a interpretação equivocada de que a Fazenda não pode te cobrar mais o IPTU, quando na verdade ela ainda pode. E agora já aproveita que você aprendeu a contar do jeito certo e solta um like nesse vídeo que eu vou continuar te trazendo ainda mais possibilidades acerca do IPTU e pode ser que você se enquadre em alguma das situações que eu vou falar, tá bom? Então, além de contar sempre iniciando pelo 1º
primeiro dia do ano subsequente, existem algumas situações chamadas de causas interruptivas ou suspensivas da contagem do prazo de cobrança, que eu não vou abordar dessa forma, senão você vai ficar maluca arrancando os cabelos, e eu só quero que você entenda na prática mesmo. Na prática, é bem dizendo assim para você, olha, lembra do nosso 2019? Quantos anos ele tem para cobrar? 5 anos, né? Lembra que a gente contou e a gente chegou em 31 de dezembro de 2024? Ok. Chegou em 31 de dezembro de 2024, o que é que o fisco fez? Entrou com a execução fiscal contra você, abriu o processo de cobrança, gozou desse direito que ele tem de lhe cobrar o tributo que você deve. Estamos agora em, vamos lá, 1º de fevereiro de 2025, você foi notificado. Quando você é notificado, você vai pegar a execução fiscal e vai falar, 2019? Não, a prefeitura não pode me cobrar mais isso aqui não, porque já tem mais de 5 anos. Olha a sua interpretação equivocada de novo. Por quê? Porque ele entrou com a execução fiscal dentro do prazo. Você só foi citado lá em fevereiro de 2025. Mas ele usufruiu do direito que ele tinha de lhe cobrar o tributo que lhe era devido dentro do prazo previsto na legislação tributária. Então, o fato de você ser citado lá posteriormente, existem casos que as pessoas são citadas 2, 3 anos depois que o processo de execução fiscal é iniciado. E ainda assim a cobrança ela é válida. Porque a morosidade do judiciário, né, a demora do judiciário em citar você para você pagar, responder lá no processo referente ao tributo que você deve, não é culpa da Fazenda, digamos assim. Né? Olha, eu fiz a minha parte, eu entrei com a ação de execução fiscal dentro do prazo. Se o judiciário não citou o devedor, aí já são outros 500. Traduzindo em miúdos, é mais ou menos assim que funciona. Então não dá, num primeiro momento, quando você recebe a execução fiscal, para você afirmar que aquilo ali não é devido porque tem mais de 5 anos. A gente tem que olhar qual é a data de ingresso dessa execução fiscal. Por isso que você tem que sempre estar, né, munido, assessorado por um profissional qualificado, porque é ele que vai te orientar, né, de forma mais técnica e trazendo e fazendo toda essa contagem para ter certeza se aquele tributo é ou não é devido. Existem casos, Jéssica, que o tributo não é devido? Existem, mas muitos deles são devidos sim e no primeiro momento você entende que não, porque você só olha para os 5 anos de forma muito direta e objetiva. E tudo isso precisa ser levado em consideração, tá bom? Eu vou trazer ainda mais um caso, mas antes disso, se você ainda não deixou o seu like, aproveita para deixar e se inscreve no nosso canal, porque assim como esse caso do IPTU, a gente sempre tenta trazer aqui para vocês situações do cotidiano, do dia a dia, que podem se enquadrar na sua vida e encaixar aí dentro de uma situação que você está vivendo. E aí você já fica aí com muita informação de qualidade e ajuda também esse vídeo a chegar a um maior número de pessoas. Vamos trazer mais um exemplo que pode ser uma situação que já aconteceu com você, porque acontece com muita frequência, que é o parcelamento desse tributo. Isso mexe naquelas datas originais que a gente conversou lá dos 5 anos e pode fazer com que você tenha uma interpretação equivocada de que o tributo não pode mais ser cobrado. Vamos voltar para o nosso exemplo de 2019. Lembra, você comprou lá a sua casa em 2019, passou a ser contribuinte do IPTU nesse ano e o fisco tem, a partir de 1º de janeiro de 2020, 5 anos para te cobrar esse tributo. Você não pagou esse tributo, tá? Passou aí 2020, o fisco também não fez nada. 2021, você queria vender essa casa ou, sei lá, por qualquer motivo, você falou, cara, isso tá acumulando, deixa eu pagar esse tributo. Foi até a prefeitura e falou assim, olha, parcela isso aí para mim, que eu quero pagar esse tributo. Pronto, você parcelou, vamos supor que isso em março de 2021. Já tinham decorrido o quê? 1 ano e 3 meses do prazo prescricional. Então, você foi lá e parcelou essa dívida. Parcelou em 10 vezes, por exemplo. E aí você pagou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro você parou de pagar. Faltavam 4 parcelas e você simplesmente parou de pagar esse tributo. Lá no nosso exemplo, que não tinha parcelamento no começo, o fisco teria até quando para te cobrar esse tributo? 31 de dezembro de 2024. Só que existia uma dívida e você parcelou essa dívida. Quando você parcela, você suspende a contagem desse prazo. Então, tinha transcorrido 1 ano e 3 meses, você parcelou, suspendeu esse prazo. Então, você ficou ali pagando em abril, maio, junho, né? Como a gente falou, a partir de outubro você parou de pagar. A partir de outubro, volta a contar o prazo de 3 anos e 9 meses que faltavam para completar os 5. Então, em vez de o fisco ter até 31 de dezembro de 2024 para te cobrar,
acaba que ele ganhou aí mais 6 meses por conta do seu parcelamento, então ele vai até julho de 2025 podendo entrar com a execução fiscal para cobrar esse tributo de você. Por quê? Porque você parcelou essa dívida e o parcelamento suspende a contagem da prescrição, tá bom? Então por isso que eu falo que isso não é absoluto. Ah, ele tem até 5 anos para me cobrar? Depende. Teve processo administrativo? Teve parcelamento da dívida? O que aconteceu nesse período? De repente a execução fiscal ela já foi protocolada e você não foi citada, só foi citada 1 ano, 2 anos depois. Isso de parcelamento acontece também com muita frequência. Então o ideal é receber uma notificação de IPTU, procura um profissional competente, porque ele vai te dizer se aquilo ali você realmente pode buscar para não pagar aquele tributo porque ele não é devido, ou se realmente aquele tributo é devido, se ele foi constituído corretamente, seguindo os ditames da legislação tributária, se ele está sendo cobrado corretamente, então o fisco pode realmente vir buscar a satisfazer essa dívida, tá bom? Jéssica, eu não quero pagar o IPTU. Eu posso deixar de pagar? Pode, agora você também vai ter que assumir as consequências desse não pagamento, porque assim, um tributo é uma imposição legal, é força de lei, você está obrigado a efetuar o pagamento desse tributo se você incorre no fato gerador. No caso do IPTU, você é proprietário de imóvel, cara, você tem que pagar o IPTU. Agora assim, se você não quiser pagar, o que vai acontecer? Bom, o fisco muito provavelmente vai executar você, né, vai entrar com a ação de cobrança, que é a ação de execução fiscal, que a gente já citou algumas vezes aqui nesse vídeo. Ele também vai te inscrever no CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes. Esse cadastro vai fazer com que você não tenha a sua certidão de regularidade fiscal. Então, se você precisa de uma certidão negativa lá do seu CPF, você vai ter problema com isso. Pode te impedir, inclusive, de buscar financiamentos, por exemplo, o FIES, né, financiamentos públicos. FIES, por exemplo, você pode ter dificuldade se você, na verdade, você não vai conseguir se você tiver dívida e estiver inscrito no CADIM por conta de dívidas tributárias, né? Então, óbvio que, eu posso não pagar? Pode, agora isso vai gerar um transtorno para você muito grande. Então, assim, se eu puder te dar um conselho cara, incorreu no fato gerador, paga o tributo, porque de fato ele é devido, é uma imposição legal e você precisa realmente efetuar o pagamento. Agora, claro que você pode se cercar de possibilidade de reduzir esse montante dentro dos ditames legais. Receber uma cobrança de um período que não é devido não faz sentido nenhum você pagar. Se você estiver bem assessorado, você realmente vai conseguir tirar esse débito porque ele não é devido, tá? Então, é isso hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu tentei trazer alguns exemplos que são mais habituais. Vão existir outras causas suspensivas, interruptivas, da contagem prescricional, da cobrança do tributo, mas eu trouxe aqui as que mais acontecem, porque isso pode estar acontecendo com você ou com alguém que você conhece. Então já aproveita, encaminha esse vídeo, se inscreve no canal e eu espero você no nosso próximo vídeo.